Vamos lá, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Brau, sou instrutor da área de segurança e saúde, tá? Sou técnico de segurança, técnico de enfermagem, bombeiro civil, enfim, tenho algumas formações aí na área. E procurei me especializar na parte de legislação das NRs, juntamente com a parte de emergência. Então, tanto a parte de brigada como a parte de NR treinamentos, é isso que hoje eu faço, ministro treinamentos, tá? Então, minha especialização é na área das normas regulamentadoras, tá? Uma delas é 35, que é o que nós estamos discutindo aqui, ok? Bom, hoje nós vamos falar aí do subitem 35.6, a priori, que fala sobre emergência e salvamento, tá? Como eu disse desde a primeira live dessa maratona, a ideia aqui não é ler para vocês a NR, isso vocês sabem muito bem, ler vocês sabem muito bem. A ideia aqui é pegar pontos e em cima desses pontos a gente discutir e falar. Porém, tá, nesse subitem 35.6 eu acabei pegando todos, são apenas quatro pontos, tá? Interessante para que a gente possa entender sobre essa visão da legislação e colocar em prática, tá? Bom, a gente fala muito de equipe de resgate para espaço confinado. A gente se preocupa muito quando o serviço é em espaço confinado. Sim, deve se preocupar, realmente. Apesar de eu ter um outro conceito sobre espaço confinado, eu acabei não discutindo isso na NR33, mas... Não, eu acho que eu discuti, sim. Na maratona da NR33 eu deixei claro para vocês que os riscos eles podem ser os mesmos, tá? O que muda é a intensidade de risco, aí eu expliquei lá direitinho. Então, assim, eu posso morrer dentro do espaço confinado ou não, isso aí indifere. Mas, enfim, para a gente não mudar o foco. A gente se preocupa muito com a questão do espaço confinado e, de certa forma, a gente acaba deixando de lado outras normas, outras exigências das normas, né, com relação a outras atividades, como, por exemplo, a altura, tá? Então, toda vez que vai ter um serviço de espaço confinado, a gente exige a presença da equipe de resgate, exige resgatista, tá? Procura ver a questão do plano de emergência e tal, e toma todo um cuidado, aciona bombeiro para poder vir fazer a liberação. Tem empresa, por exemplo, aqui no Polo Petroquímico, aqui em Camaçari, que só é liberado espaço confinado com a presença do resgatista, né, ali assinando, é ele que autoriza, junto com a presença ou com a presença do bombeiro. Enfim, então a gente se atenta muito para o espaço confinado e esquece também da NR35, ela nos dá essa vertente para que a gente possa ter a devida importância com relação à altura também. Então lá no subitem 35.6.1, para quem está me acompanhando aí com alguma norma na mão, tá? Da NR35, ele me diz o seguinte: o empregador deve disponibilizar a equipe para respostas em caso de emergência para trabalho em altura. Ou seja, quando você estiver tendo a trabalho em altura, quando você tiver atividade em altura, você tem que ter uma equipe de resposta à emergência. Ela não deixa claro quem é essa equipe, tá? Se é a brigada, se é uma equipe especializada, ela não deixa claro, ela só fala equipe de resposta em caso de emergência. Então sim, eu posso ter o meu brigadista como essa equipe de resposta, sem problema nenhum. A única coisa que o bom senso nos diz, e aí o bom senso ele tem que imperar, é que essa equipe ela tem que ser treinada em resgate em altura, por exemplo, tá? Seja por acesso por corda, seja para tirar a pessoa lá de cima da plataforma, beleza? Então eu tenho que ter uma equipe de resposta à emergência, eu tenho que ter uma equipe treinada. E aí já começa a se discutir o seguinte: se eu tenho que ter essa equipe, vamos viajar aqui um pouquinho, vamos fazer a comparação. Quando eu vou liberar o serviço no espaço confinado, quando eu vou liberar esse serviço, eu aciono a equipe de resgate, eles fazem a avaliação do local, eles fazem a monitoração, eles fazem ali toda a liberação e concordam com o serviço sendo executado. Beleza, então eu faço uma integração da equipe de resgate com o trabalho que vai ser executado no espaço confinado. No trabalho em altura, deveria ser o mesmo? Sim. Porque imagine como é que eu vou dizer que a minha equipe de brigada será a equipe de resposta, mas eles sequer sabem quais as atividades que estão sendo executadas em altura, quantas pessoas estão trabalhando, quais os riscos associados. Eu só digo o seguinte: olha, eu tenho uma equipe de brigada que ela sabe fazer o atendimento, ela sabe fazer o resgate, ela foi até treinada para isso, tá? Vamos deixar nesse ponto. Porém, eles não foram informados dos serviços que estão sendo executados. Isso está errado. Então, se eu tenho a minha equipe de resposta à emergência, como solicita aqui no subitem 35.6.1, e essa equipe é a minha equipe de brigada, tá? É o meu corpo da brigada de emergência, essa galera que está dentro da empresa ali, como brigadista, ele tem que ter ciência
que aquilo está na atribuição dele. Caso aconteça uma emergência lá, ele tem que ir lá acionar. Lógico que ele vai acabar indo. Só que o tempo-resposta é outro. Detalhe, ele não avaliou o local, ele não avaliou, né, ele não avaliou os serviços, ele não avaliou os riscos. Beleza? Então, essa equipe ela tem que estar integrada, assim como nós fazemos a integração com a equipe de resposta à emergência para espaço confinado. Para trabalho em altura, tem que estar na mesma pegada aí. Beleza? Subitem 35.6.1.1, tá? Aí ele me diz, a equipe pode ser própria. Beleza, então sim, a equipe de resgate pode ser da própria empresa? Pode. Pode ser externa? Pode. Ou composta por vários trabalhadores que executam o trabalho em altura? Também pode. Não há problema nenhum. Então, assim, o que é que isso aqui deixa claro no entendimento? Eu preciso ter uma equipe dedicada, full time, tá? Eu preciso ter ali uma equipe de resgate, como a gente vê no espaço confinado, né? No serviço espaço confinado, que seja uma separada da equipe que vai trabalhar? Não. Esse subitem ele diz que a equipe pode ser própria da empresa, a equipe pode ser externa e pode ser composta pelos próprios trabalhadores. Então, se eu tenho um trabalhador ali naquela equipe, tá, que tem treinamento de resgate, que sabe o que fazer, ele vai ser o responsável pelo resgate. Beleza? Então, é ele que vai ser o resgatista caso aconteça alguma situação. Então, esse subitem 35.6, ele permite isso, a norma permite que o resgatista esteja também na execução da atividade. Tá? Lá no anexo 1 de acesso por corda, ele deixa claro que a equipe de acesso por corda também tem que ser treinada. Mas aí acesso por corda é uma coisa, trabalho em altura, bom, não é que seja outra, mas eu posso ter um cara trabalhando em altura no andaime, ele não está necessariamente na corda. Tá? Então, esse cara que está trabalhando no andaime, ele precisa ser treinado em resgate? Não. Em noções de primeiros socorros e resgate, sim, lá tem. Agora, para resgatar, não necessariamente. Beleza? Deixa eu ver aqui alguns comentários. O Eudinho colocou aí, né? O resgate deve ter o curso RTV para que possa fazer o resgate. Olha, isso é o ideal, tá? Resgate técnico vertical é o ideal. Hoje acabou que meu celular até descarregou, estava conversando com um brother aí, que ele tem uma empresa de resgate, Guimarães, e depois eu fui fazer uma pesquisa e eu estou formando aqui um conceito para entrar mais nessa discussão aí, em termos de certificação. Tá? Porque existe uma diferença de empresa de treinamento, que é uma empresa certificadora, e de um organismo certificador. Então, só para vocês entenderem essa diferença, a ABEND, o IRA, a TANEAG são organismos certificadores. O CTA, Brauseg, Previne, CERTA, Centro de Treinamento, são empresas certificadoras. Então, nós realizamos treinamentos e certificamos conforme a norma. Beleza. Agora, existe o organismo certificador, que qualquer empresa pode ser, contanto que ela seja registrada lá no Inmetro, tá? Então, eu ainda estou aprofundando mais nisso aí para poder trazer para vocês aí uma live falando sobre isso, porque às vezes a gente compra muito um produto pelo nome, compre batom, compre batom, compre batom, e esquece que chocolate ao leite tem muitos outros aí de outras marcas, tá? Mas a gente vai ver isso aí um pouquinho à frente. Fábio colocou, essa realidade quando vai para a construção civil é complicada de ser implantada, por conta do comprometimento da alta direção na contratação da equipe de resgate. Fábio, concordo com você, né? É aquilo que eu digo. Segurança não é cultura. Deveria ser. Na minha concepção tá? Mas no nosso país não é. Tá? Segurança, quando a gente fala que segurança é custo, é valor, tem que tomar cuidado com essa definição de valor. Então, quando a gente fala que tem que contratar uma equipe de resgate, muitas vezes vem aquele detalhe, quanto é que custa, né? Qual o preço disso? E a gente esquece muitas das vezes lá o custo que está por trás de um acidente. Não só o custo financeiro, mas psicológico, social e por aí vai. Tá? Então, e construção civil, infelizmente, é um celeiro para isso que você está comentando aí. Até mesmo na capacitação da equipe, muitas empresas não adotam. Sim. Tavares, Capitão Tavares aí, ó, colocou, sim, Dinho, ele precisa ter curso de resgate técnico vertical. Beleza. Opa, sim, também, Tavares, desculpe, irmão. Ele me lembrou aí da Resco Emergência, sim, também é uma empresa também que é uma empresa certificadora, é uma empresa que também realiza treinamentos na área de emergência, tá? É do Tavares, Anderson Tavares aí, e eu acho que do Alex também, né? Não sei se eles ainda estão nessa parceria, me lembra aí, Tavares, se vocês ainda estão nessa parceria, mas eu acredito que sim, né? Da Resco também, que é lá de Salvador. Então tem várias empresas, galera. Eu particularmente eu
não tenho um problema aqui com relação a falar nome de empresas, não. Muito pelo contrário, eu acho que parceiros e boas empresas a gente tem que falar. Como eu já citei aqui diversas vezes, CTA, Previne, Certa Centro de Treinamentos, Resco, e agora que o Tavares me lembrou aí, peço desculpas a ele, tá? Senai e tantas outras. Eu não tenho isso não. Agora, se você me perguntar qual delas é melhor, lógico que é a minha. Assim como para Tavares é a dele, né? Então a minha é a melhor que existe entre essas, tá bom? Mas vamos lá. Eles colocam como custo de segurança do trabalho e aí acaba na contramão. Sim, verdade. Beleza, Alex Tavares. Beleza, Alex, então tá aí. Beleza, Tavares, então tá aí. Então vamos lá, né? Subitem, galera. Então ficou claro para vocês aí essa questão da necessidade da equipe de resgate, tá? É necessário que tenha, a norma exige que tenha, porém ela não deixa claro se a equipe, ou melhor, não é que ela não deixe claro, ela não exige que a equipe seja uma equipe dedicada, tá? Para resgate. Pode ser uma equipe dedicada, pode ser uma equipe da própria empresa, pode ser uma equipe externa, pode ser os próprios trabalhadores e por aí vai, tá? Bom, subitem 35.6.2, que aí ele me diz o seguinte, ó. O empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para a resposta à emergência. E esse é um outro detalhe muito grande, galera, muito grande. Muitas vezes eu sou acionado para realizar treinamento de resgate dentro das empresas. Ó, sendo bem sincero para vocês, tá? Eu acho que o que mais me queima é minha sinceridade, mas enfim. Sendo bem sincero para vocês, tem empresa que me contrata para fazer treinamento de resgate que eu sei que é treinamento para inglês ver, como a gente diz aí no mercado. E por que eu digo treinamento para inglês ver? Porque eu chego lá para realizar o treinamento, eu encontro profissionais que têm medo de altura para ser resgatista. Olha que loucura. O cara que tem medo de altura, mas ele foi selecionado pela empresa dele para ser resgatista. Só se for resgatista de atendimento pré-hospitalar, né? Porque de altura não vai. Mas o treinamento é de resgate à altura. Eu levo todo o meu equipamento, né? Tripé, corda, cinto, talabarte, tudo para realizar o treinamento. Mas a empresa não tem nada. Aliás, para não dizer que a empresa não tem nada, ela só tem um cinto de segurança. A empresa não tem corda, a empresa não tem mosquitão, a empresa não tem nada. E aí eu tenho que realizar um treinamento de 40 horas, tá? Para resgate. Vendo esse treinamento, lógico, estou aqui para vender o produto, ela quer comprar, eu tenho para vender, estou aqui para poder vender. E depois de 5 dias de treinamento, eu saio de lá com a sensação de dever cumprido, eu passei a informação necessária, eu fiz o que deveria ser feito, que eu fui contratado para fazer, porém eu saio também com a certeza que aquelas pessoas nunca vão colocar em prática naquela empresa aquilo que eu ensinei. Por quê? Porque falta recurso material. A empresa não tem nada, entendeu? E nem tem perspectiva de adquirir. A perspectiva é, vou enviar um orçamento, vou solicitar um orçamento para poder fazer a cotação, para mandar para o setor de compras, para poder ser aprovado. Sim, e aí? E aí? Tá? Então, esse é um outro problema muito grande, tá certo? Eu chamo que é treinamento para inglês ver. Um outro detalhe, realidade, gente, eu estou envolvido, e aí, por favor, se atentem para o que eu vou falar aqui agora. Eu estou envolvido com resgate desde 2004. São 16 anos que eu estou envolvido com resgate. Mas hoje eu não vivencio o resgate. Então eu, particularmente, não me considero resgatista. E o que é vivenciar o resgate? Eu devo ter uns 6 anos que eu não realizo o resgate em altura nem dentro de espaço confinado de ninguém, exceto em treinamentos e simulados. Por quê? Porque eu parti para uma direção apenas de ensinar e não de estar na área praticando. Diferente, por exemplo, do Tavares, diferente do Paulo, tá? Técnico de segurança, Paulo TST33 está aí nos seguindo, tá? Underline TST33, diferente do Carlos Barbosa, do Foguinho, e de tantas outras pessoas que eu conheço que vivem isso todos os dias, tá? Eles trabalham com resgate, mesmo que eles não façam resgate todos os dias, mas eles estão na área ali, com equipamento, tudo. Eu estou com equipamento, mas em sala de aula, ensinando as pessoas, tá? Ensinando a técnica, falando da avaliação de risco. Então há uma diferença muito grande. Ok? Há uma diferença muito grande. É aquilo, eu sou motorista, tá? Eu tenho minha habilitação desde 98. 98. Estamos em aí vocês vão adivinhar minha idade, né? 40 anos, tá? Então eu tenho minha habilitação há 22 anos. Eu sou motorista, mas eu não sou motorista profissional. Por quê? Porque eu tenho outros atributos ali que eu preciso ter. Tem exames que eu preciso fazer.
tá? Então, há uma diferença. Eu dirijo quando eu tenho que pegar meu carro, ir no mercado, ir trabalhar, mas eu não passo 8 horas no meu carro dirigindo. Então, há uma diferença entre quem dirige, quem bota o carro para frente, tem isso também, tem gente que só sabe botar o carro para frente, tá? Não sabe estacionar, e tem o profissional, o motorista que está ali no dia a dia, 8 horas por dia trabalhando. Então, há uma diferença. A mesma coisa a questão para a questão do resgate. Beleza? Deixa eu ler aqui alguns comentários, que eu vi que passaram algumas coisas aqui legais. Deixa eu só voltar aqui. O Paulo TST colocou, né? Óbvio, já vi vários operadores fazendo essa função. Pois é. Tavares disse tudo, é igual quando vamos fazer treinamento de salvamento aquático e o aluno não sabe nadar. Pois é, cara, pois é. Se precisa necessário para salvamento aquático, tendo em vista que salva-vidas não trabalha sozinho. Eu não sei se o Anderson respondeu aí, mas eu vou fazer um comentário sobre isso. O Eudinho colocou aí, né? Perguntou se saber nadar é 100% necessário para salvamento aquático. Depende, eu vou falar por mim. Eu não sei nadar, eu sei nadar para mim. Ok? Eu sei nadar para mim, mas não sei nadar para resgatar uma outra pessoa. Eu sei a técnica, eu sei o beabá, eu sei os graus de afogamento, tá? Eu sei para que lado lateralizar a vítima, eu sei o que fazer com a vítima, ok? Uma vítima afogada, a questão do oxigênio, quanto administrar, isso tudo eu sei fazer, tá? Agora, eu não me arrisco a entrar no mar para poder tirar ninguém lá de dentro, entrar em um rio para tirar ninguém lá de dentro. Há uma diferença. Agora, eu sei salvamento aquático, por quê? Porque no meu curso de bombeiro tem um módulo de salvamento aquático, e o que é que eu faço nesse módulo? Eu fico lá assistindo a aula dos instrutores, que são salva-vidas, que está passando para os alunos. Então, eu adquiro conhecimento. Então, todo o conhecimento teórico e algum até prático do que fazer com a vítima, isso aí eu sei. Tá? Fazer RCP, lateralizar a vítima, o cuidado com a cervical, o tipo de afogamento, se foi com trauma, se foi sem trauma, se é grau 1, grau 6, isso tudo eu sei. Porque eu aprendi a teoria, mas eu nunca me interessei em aprender a nadar para ir lá e tirar uma pessoa lá de dentro, não é a minha. Então, se eu estiver em uma praia, alguém estiver se afogando e tirarem ele de dentro do mar, pode deixar comigo que agora ali, beleza, talvez um pescador saiba ir lá e tirar a vítima, talvez esse pescador não saiba o que fazer com ela, tá? Tecnicamente falando. Então, assim, depende, é necessário saber nadar? Depende, mas eu entendi a colocação do Anderson aí, né, com relação a você fazer um salvamento para ser salva-vidas e não saber nadar. É meio que, né? Parreiras 17 falou tudo. A empresa muitas vezes se preocupa em treinar, mas não adquire os equipamentos caso necessários usá-los. Pois é. Eurendi está perguntando qual a diferença de 40 horas para 100 horas. Eurendi, aí depende muito da instituição que você está indo para se capacitar. Depende muito. Eu acredito que 40 horas já é uma quantidade de horas suficiente para a pessoa poder sair dali como resgatista. Olha só, estou falando de resgate, eu não estou falando de bombeiro civil que tem a reciclagem de 100 horas. Não sei se houve uma confusão com relação a isso, mas vamos lá. Eu acredito que 40 horas já é legal. 100 horas de treinamento, se o instrutor tiver conteúdo para 100 horas, e existe conteúdo para isso, tá? Beleza. Se é um treinamento mais avançado, você vai ter vários simulados, você vai ver, porque 100 horas, vamos botar 8, são 11 dias, você contando que o dia tem 8 horas, tá? São 11 não, são 12 dias e meio, então são 2 semanas e meia de treinamento, tá? Para que você possa cumprir uma carga horária de 100 horas. Se o instrutor tiver conteúdo para poder passar essas 100 horas com equipamento e não ficar só enchendo chouriça com videozinho, com fotos de acidentes, né, com piadinhas em sala de aula, beleza. Mas eu acredito que 40 horas já é o inicial suficiente para a pessoa poder iniciar. A partir daí é a questão de você estar repetindo. Então, muita coisa no resgate, no primeiros socorros, e muita coisa é repetição. Ou seja, em 1 hora eu vou aprender a fazer nó, por exemplo, e eu vou ficar repetindo aquele nó durante toda a minha vida. Então, como eu falei, eu aprendi a fazer nó, não a dar nó, há uma diferença, tá, galera? Eu aprendi a fazer nó em 2004, mas até hoje eu sei os nós que eu aprendi em 2004, porque repetição, tá? Repetição. Então, depende muito do que está sendo abordado nessas 100 horas aí, tá? Vamos lá. Independente da hora, o mais importante...
Cadê? Está treinado, se atualizado. Beleza. Ok. Beleza. A Kelly colocou aí, né? Tem a reciclagem de senhoras, mas acho uma empresa que aplique senhoras hoje é raridade. Kelly, eu acredito que essa questão de senhoras que vocês devem estar discutindo aí, você, mas a Eureni, né? E o Anderson agora também entrou nisso aí. Se vocês estão falando para resgate ou para bombeiro civil. Existe muita empresa picareta, tá? E aí, como a Kelly bem colocou aí, e não existe outro nome, outro adjetivo para colocar senão picaretagem, que faz o seguinte: cobra pelo valor das senhoras, emite o certificado de senhoras, mas apenas aplica uma prova para o aluno, lógico, aceita, é outro que está contribuindo para a corrupção, porque isso não deixa também de ser corrupção, tá? Ele paga por um curso de senhoras, mas faz uma prova, passa na prova, pega o certificado e diz que fez o curso de senhoras. Isso na minha visão é picaretagem, tá? Como eu tenho dito aqui para vocês sempre no início, eu vendo conhecimento, eu não vendo certificado, mas eu sei sim, tem muita empresa no ramo que apenas aplica uma prova, ganha por isso, e detalhe, tem muita gente que sabe aí das autoridades, de sindicato e tudo, e não faz nada, tá? Não faz nada, se omite aí, tá legal? Mas eu fico até nervoso quando eu falo dessa questão de picaretagem na minha profissão. Quem me conhece aí sabe como eu sou totalmente contra esse tipo, não é demagogia não, tá galera? Negócio de picaretagem, de vagabundagem, principalmente uma profissão que para mim é tão honrada e tá lidando com vidas. Teve uma pessoa, nem sei se ele está assistindo, não vou citar o nome, mas se estiver assistindo aí ele vai se ligar, ele vai saber que é para ele, que fez uma prova, né? Tava participando de uma seleção para ser contratado e veio me pedir um certificado, porque ele não tinha um certificado de resgate. E ele tinha o conhecimento, sabia, mas ele nunca tinha feito um curso oficial para poder pegar um certificado. Ele foi aprendendo na vida, aprendendo, e agora para ser fichado ele precisava do certificado e veio me pedir. Cara, eu conheço esse cara há uns 10 anos. Eu disse a ele, não, eu perco a amizade, na boa. Não vou dar, eu não vendo certificado, gente. Eu vendo conhecimento, é diferente. Ah, Paulo, mas eu já conheço, eu só preciso agora do certificado. Cara, você teve a vida toda para poder se preparar, para fazer um curso e você não fez, para você ter ali reconhecido oficialmente, e agora você quer comprar certificado? Não, comigo não. Tá? É o caso de... Eu vou até envolver aqui o negócio, é o caso de Moro e Bolsonaro, né? Muita gente aí está achando que Moro é traidor, é Judas e tal. Traidor por quê? Porque ele falou a verdade? Porque ele mostrou que Bolsonaro realmente estava querendo interferir? É por isso que ele é traidor? Quem deu mole foi Bolsonaro, meu irmão, que está se envolvendo com corrupção e foi tentar corromper um cara que não é corrompido, é simples. O problema é que a gente aceita muito, galera, fazer o errado, e quando o nosso colega nos corrige, a gente perde a amizade. Tá? Mas enfim, não vou entrar em discussão aqui política não, porque nosso foco é outro, tá, galera? Porque eu fico chateado mesmo com relação a esse tipo de comentário, de vender certificado e tal, não é muito a minha não. Mas vamos lá. 35.6.1, até para a gente não fugir do foco. As ações da resposta à emergência que envolvam o trabalho em altura devem constar o plano de emergência da empresa. Então, olha lá, ó, tem que ter plano de emergência, tá? Tem que ter plano de emergência para poder trabalhar, beleza? Além da equipe, você tem que ter lá no seu plano de emergência da empresa, no seu PAI, plano de atendimento à emergência, as ações de resposta para acidentes com altura. Então, qual é o detalhe que já vai aqui, qual é a dica que eu já dou aqui para os profissionais da área de segurança? Quando vocês forem contratar uma empresa para poder fazer o seu plano de atendimento à emergência, tá? Já pede para ele incluir nele as possibilidades de acidente envolvendo altura, seja em andaime, seja em plataforma, seja por acesso por corda, e o que deve ser feito, beleza? Então tem que estar lá no plano de emergência, não dá esse mole não, tá, galera? Para a gente finalizar aqui a parte de emergência e salvamento e passar para acesso por corda, o subitem 35.6.4. Ele nos diz o seguinte: as pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar o primeiro socorro e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. Então isso normalmente as empresas aceitam lá pelo ASO, tá? Ele tem aptidão física, ou seja, lá no teste ergométrico, no teste de esforço ele passou, tá? Na avaliação psicossocial dele, teve algum problema, não teve e tal. Então, normalmente isso aí, né, consegue passar. Agora, precisa do treinamento, tá? Então, sim, a carga horária ainda não está bem definida aí pelas normas, beleza? Então, pode ser 40, pode ser 8, pode ser 100, enfim, tá? O que eu sempre gosto de deixar claro, e eu já comentei aqui, você vai treinar uma pessoa que nunca fez um resgate,
nunca fez um resgate, pô, legal, o treinamento é massa, vão ficar pendurados. Tem gente até que chama de rapel, opa, o treinamento é de rapel, não tem nada a ver. Aliás, tem, né? Os equipamentos, alguns, mas enfim. Mas o que é que eu digo para vocês? Vai treinar esse cara, vê se ele tem perfil. Gente, ser brigadista, né? Ser brigadista não é só simplesmente ter o treinamento, não. Tá? Ser bombeiro não é só ter o treinamento, não. Você tem que parar e fazer uma autoanálise e perguntar o seguinte: se eu me deparasse hoje com uma pessoa decapitada, tá? Como é que eu me comportaria no outro dia, naquele mesmo local? Porque, detalhe, eu fiz o socorro hoje, tirei esse corpo daqui, tirei a cabeça da pessoa, depois tirei o corpo dela, ou tirei o corpo depois da cabeça, não importa, a ordem dos fatores. Mas amanhã eu tenho que voltar para trabalhar nesse mesmo local. Então, psicologicamente, será que eu estou preparado? E aí, quando você fala preparado, se você acha isso normal, você já não está bom, você já não está normal. Então, se você está vendo aí uma quantidade de 8.500 mortos e você se pergunta, e daí? O que é que eu tenho a ver com isso? Não faço milagre? Normal você não é. Você tem que procurar um psiquiatra, com nada um psicólogo. Então, você vê uma pessoa morta, você atender uma pessoa morta, um colega, muitas das vezes um colega de trabalho, e achar que é normal, que é natural, que está tudo bem, não está tudo bem. Não está tudo bem com você, beleza? Então, a primeira coisa que você, como profissional, tem que se posicionar é, cara, eu tenho uma aptidão mental para poder ser resgatista, tá? Eu tenho uma aptidão mental para poder me deparar com vítimas, com óbito, tá? E depois saber lidar com isso, quando puser a cabeça no meu travesseiro à noite, não ficar pensando, não perder o sono, não levar isso para dentro de casa, não me tornar uma pessoa mais fria, menos empática com as coisas, tá? Então, como é que eu estou psicologicamente? Então, quando a gente fala de avaliação, é isso, porque você que está na empresa trabalhando como resgatista, no outro dia você volta para lá, tá? Fisicamente, você está bem fisicamente, e aí fisicamente não é ser forte não, mas você tem aptidão física, você tem um tempo-resposta muito bom para poder fazer isso, se tiver, beleza, entendeu? Então são coisas que a gente tem que sempre estar avaliando, tá? Otávio colocou aí, muitos querem entrar na área de resgate e emergência pela adrenalina e não pelo compromisso de salvar vidas. Verdade, cara, né? Andar fardado é muito bonito, né? Poxa, tem aquele clichê, né? Tô de farda, né? Sou resgatista, estufa o peito, o ego fica lá em cima porque você se acha Deus, porque você salva vidas. Bobagem, galera, bobagem. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí com relação à parte de salvamento e resgate? Acho que ficou bem claro aí para vocês, né? Nós agora vamos abordar aí o anexo 1 e 2. Enquanto vocês colocam aí algum comentário, alguma dúvida que porventura vocês tenham, eu vou fazer aqui alguns comentários e aí, se não tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu sigo adiante aqui com o anexo 1 e 2. Também é coisa rápida, eu peguei pontos bem importantes aí para a gente discutir, tá? Galera, para quem chegou aí hoje pela primeira vez, estamos aqui hoje finalizando a maratona da NR35, tá? Foram 4 lives, as 3 primeiras já estão no nosso canal do YouTube, Instrutor Paulo Brau, vai lá no YouTube, procura lá, Instrutor Paulo Brau, assiste lá, se inscreve, ativa o sininho para que você possa sempre receber as novidades, as notificações, beleza? Nossos treinamentos, e aí agora uma propaganda da Brausegue, nossos treinamentos estão na forma EAD. Quem tiver interesse em adquirir, quem trabalha aí, ó, tá? Quem está em empresa precisa treinar seus colaboradores na NR35, NR10, NR33, Primeiro Socorro, CIPA, tá? Entre em contato conosco, nossos treinamentos já estão em módulo EAD, tá? Com vídeos, modéstia à parte, na minha opinião, e olha que fui eu que fiz, tá muito melhor do que o presencial, porque tá rico em material, tive que disponibilizar bastante material para a galera poder assistir, para a galera poder ler, entendeu? Então tá show de bola, tá legal? Então quem tem interesse em se manter qualificado, os preços estão lá embaixo, tá? A gente precisa estar vendendo, precisa é um mercado novo para a gente também. Então quem tiver interesse aí, entre em contato conosco, tá? E divulguem por favor, beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários. Eudinho colocou, se a equipe de emergência for de fora da empresa, o plano de emergência usado é da empresa contratante, da empresa contratada ou usa-se os dois planos? Olha só, Eudinho, eu entendo que o plano de atendimento à emergência é sempre da empresa contratante, tá? Empresa contratante, não contratada. Por quê? Porque a realidade, o local é da onde ele está indo. A gestão do resgate pode ser da empresa contratada. Tá? Eu tenho a minha equipe, hierarquicamente, quem faz o quê,
quais os equipamentos que eu tenho, o que é que eu preciso e tal. Agora, eu tenho que adequar essa minha gestão à realidade de onde eu estou indo resgatar. Então, eu vou procurar no plano de atendimento à emergência da empresa contratante, tá? Por exemplo, quando eu retirar, para onde é que eu levo? Tá? Qual o hospital, quais os recursos que eu tenho aqui disponível, além da brigada, eu tenho ambulância, eu tenho posto médico, entendeu? Auxílio externo, eu tenho um plano de auxílio externo, eu tenho um plano de auxílio mútuo, então eu vou buscar dentro daquela empresa. Se aquela empresa não tiver nada, aí eu posso oferecer a ela o meu plano de atendimento à emergência e aplicar aquilo ali. Tá? Não há problema não, mas a priori a empresa que está ali contratando, ela tem que ter um plano de atendimento à emergência, como todas as empresas devem ter. Agora, a gestão do resgate, a quantidade de pessoas ali na equipe de resgate, inventário, tudo isso aí sim pode ser da empresa contratada. Tá? Aí você pode fazer a união também das duas empresas, dos dois planos, não há problema não. Tá? Certinho, galera? A contratada tem que fazer seu plano de resgate da atividade ou cenários que está acompanhando. Isso é uma boa prática, entendeu, Paulo? Isso é uma boa prática. Na verdade, as empresas contratantes, elas jogam essa responsabilidade para a contratada. Então, ela diz assim, mas você é o resgatista, você deve ter o seu plano de resgate. Sim, normalmente se tem. Tá? Então, as empresas contratadas, ela já tem ali o esquema dela, ela já tem a gestão dela, ela vai lá e apresenta. E muitas vezes a empresa contratante aceita isso, porque ela se exime da responsabilidade, ela só valida, ela só diz ok. Mas tem que se entender que a empresa contratante também tem que ter um plano de atendimento à emergência. Tá? Também tem que ter um plano de atendimento à emergência. Certinho? Bom, vamos lá para o anexo 1 e 2. Galera, eu fiz uma compilação de todos eles. O anexo 1 ele fala sobre acesso por corda e o anexo 2 ele fala sobre o sistema de ancoragem. Muito nós já acabamos falando, né? Muito do que está lá nos anexos, nós falamos na última live, tá? Então, para a gente acabar não sendo redundante aqui, depois vocês dão uma olhada lá direitinho na NR35, parte 3, lá no nosso canal do YouTube, tá? Para a gente ser sucinto, até porque eu ainda tenho o sorteio para poder fazer. E deixa eu só ver aqui nosso horário. Opa, tenho que correr. E aí eu peguei aqui 5 pontos rapidinho para a gente poder discutir, tá? Júnior está colocando excelente explanação sobre os itens citados relacionados à emergência. Sabemos que muitos precisam ser melhorados, principalmente na área de construção civil. Sim, melhorar bastante. Vamos lá. Primeira coisa, todo equipamento, seja ele de acesso por corda, seja ele de ancoragem, aí como eu falei, eu estou fazendo uma compilação aqui dos dois anexos, tá, galera? Então, tudo que eu falar aqui já está relacionado às duas, tá? Quando for específico, eu digo. Tem que ter inspeção. Essa inspeção tem que ser na aquisição do equipamento, você tem que inspecionar ele, tá? Antes da utilização e periodicamente. Você tem que fazer a inspeção do seu sistema de ancoragem, do seu sistema de acesso por corda, ok? E essa inspeção, ela tem que ser registrada, tá? Então, você tem que pegar seu equipamento todo dia e o básico que você deve fazer é um checklist. É observar com relação à composição, com relação a desgaste, com relação à sujeira, tá? Então, tudo isso você tem que observar no seu equipamento. Se há sinais de corrosão, de trinca, de amassamento, tá? Enfim, tem que verificar isso quando adquire, antes de usar, todo dia antes de usar e periodicamente, tá? Na verdade, o anexo não fala todo dia antes de usar, ele fala diante da utilização. Aí você pode entender que é antes da primeira utilização ou toda vez antes que for usar. Eu entendo que é toda vez antes que for usar. E não custa nada, né? É o que eu digo muitas vezes nos meus treinamentos. Perca 5 minutos fazendo um checklist, mas não perca a vida. Perca 5 minutos ali fazendo um checklist de todo o seu sistema, mas não perca a sua vida. Porque a grande maioria dos acidentes aconteceram por falta de inspeção rotineira no seu equipamento. E aí eu poderia citar aqui vários acidentes que a gente conhece de resgatistas conhecidos, famosos, que eram bons e tal, e morreram, sofreram um acidente no exercício da sua função porque não fizeram o básico, que é inspecionar aquilo que vai estar a vida dele praticamente necessitada, pendurada. Beleza? Então, inspeção sempre, tá? Outro item interessante. A equipe deve ser treinada, certificada conforme norma técnica nacional, incluindo os itens da NR35, resgate da equipe e autorresgate. Galera, eu vou fazer uma outra live com relação a essa questão de certificação, tá? Organismo de certificação. O que eu quero deixar claro aqui para vocês logo de imediato. Existem empresas certificadoras, como eu já expliquei, a Brau,
a RESC, a Certa Centro de Treinamento, Previne, CTA, Senai, são empresas certificadoras. Existe organismo de certificação, que aí eu posso pegar a minha empresa e transformar ela em um organismo de certificação, tá? Para isso eu tenho que ter basicamente ali um registro nos órgãos competentes, que no caso aí a priori é o Inmetro, ok? Então eu tenho que ir lá conforme a ISO, acho que é 14.027, se eu não me engano, tá? Que fala sobre o organismo de certificação e tal, enfim. Então, agora, nós temos aí empresas, organismos de certificação hoje, que são os nomes mais fortes no mercado. Quais são eles? A BEND, a NEAC, IRATA, ok? Mas eu poderia fazer o meu treinamento em outro organismo certificador e apresentar eles meus certificados, tá? Mas eu vou fazer outra live para poder discutir isso aí com vocês e deixar isso mais claro, beleza? Até por causa do nosso tempo, a gente só tem aí menos de 20 minutos, tá? Outro detalhe também, tanto o sistema de ancoragem como o acesso por corda, os equipamentos de acesso por corda, eles têm que ter análise de risco, é fundamental que tenha. E essa análise de risco, esse sistema de ancoragem, esses equipamentos de acesso por corda, você tem que ter ali um responsável técnico, tá, por trás. Eu expliquei isso direitinho na terceira live aí da NR35, tá? Então tem que ter um responsável técnico, um profissional habilitado para poder estar lá, né, dando a validade do seu sistema de ancoragem e do seu acesso por corda. O que significa dizer, eu não posso pegar qualquer pessoa, pegar um caldeireiro, e não desmenosprezando a profissão de caldeireiro, mas pegar ele e pedir para ele poder pontear ali um olhal e dizer, pronto, agora vai lá o trabalhador e se prende aí, monta aí uma linha de vida. Não é bem assim, tá? Eu posso sim pegar esse caldeireiro, pedir para ele fazer isso, mas depois eu tenho que ter um responsável técnico ali que faça as medições, que certifique aquele olhar, que certifique aquela ancoragem, tá? Que teste ela e que ateste ela também, beleza? Então não é simplesmente chegar lá e prender um grampo não, tá? Tem algo por trás aí que a norma deixa claro isso pra gente, mas que muita gente ainda não leva isso a sério, que faz de qualquer maneira, então toma cuidado, porque quando acontece o acidente, aí é que a gente fica, ok? O Ed Santos colocou aí, supervisor de acesso por corda. Eu não entendi sua pergunta, Ed Santos, se você puder, né, deixar ela mais completa aí. Eu não sei se você está perguntando se tem que ter supervisor, né, ou no acesso por corda, sim, a equipe tem que trabalhar com um supervisor de acesso por corda, tá? Isso está claro também lá no anexo, não sei se essa é a sua pergunta, tá? Mas você tem que ter sim alguém ali responsável pela equipe, ok? Outro detalhe, que a norma aí ela joga para o fabricante, a questão dos equipamentos, o manuseio, a guarda, a conservação, tudo isso tem que ser conforme a orientação do fabricante. Então, galera, que também nós discutimos na última live. Paulo, qual é a vida útil do meu equipamento? Tá? Qual é a limitação de uso dele? Nós vimos diferença de limitação para a vida útil. Tá? Qual é a capacidade dele? Enfim, tudo isso tem que ser conforme o fabricante. Tá? Não sou eu que vou falar, não é o responsável técnico, não é a NR. Então, como é que eu vou fazer a limpeza, a higienização desse equipamento? Ou seja, qual a temperatura da água, qual o tipo de produto que eu posso utilizar, né? O tempo de higienização, tá? A revisão do equipamento, tudo isso tem que ser conforme o fabricante. Então, eu tenho que ter conhecimento lá do fabricante através dos seus certificados, certinho? Um outro detalhe aí, que aí a gente finaliza essa questão. O sistema de ancoragem deve ser projetado e construído sob responsabilidade de profissionais legalmente habilitados. E nós vimos também já qual é a diferença do profissional qualificado, tá, para o habilitado, para o autorizado. Aqui o que a norma está me dizendo você tem que ter um profissional que tenha um registro no conselho de classe, que é o responsável pelo sistema de ancoragem. Tá? Eu falei isso bem claro para vocês na última live. Ou seja, se ele vai ser técnico de segurança, engenheiro da área de segurança, engenheiro civil, técnico em edificação, não estou aqui discutindo isso. O que eu estou discutindo esse profissional necessariamente ele tem que ter o registro do seu conselho de classe. COFEM, COREM, CREA, CREMEB, enfim, tá? Ele tem sim que ter habilitação. E a habilitação no nosso país é registro no conselho de classe.
Para ele ter o registro, ele tem que ter o diploma profissional dele, tá? Então, o sistema de ancoragem ele só pode ser fabricado, construído, tá? Utilizado se você tiver um profissional legalmente habilitado responsável por ele. Olha o que eu falei. Paulo, pode ser até o caldeireiro que você citou? Pode. Enfim, eu não entendo muito da profissão do caldeireiro, mas se o caldeireiro tiver ali um diploma reconhecido pelo sistema oficial de ensino, e esse diploma ele conseguiu se registrar em um conselho de classe, o CREA, por exemplo, pode ser ele o responsável, o técnico, por que não? A norma não diz quem é esse profissional em termos de título. Caldeireiro, técnico, engenheiro, médico, ele não diz. Agora, lógico que o bom senso vai pegar pessoas que são da área mais de construção civil. Então, engenheiro de construção, técnico de edificações e por aí vai. Beleza, galera? Mas tem que ter um profissional habilitado que seja responsável. Certinho? Dúvidas, comentários, se vocês quiserem fazer aí algum comentário, alguma dúvida que vocês tenham. O Fábio Assis colocou aí, né? Certifica através do dinamômetro. Sim, o dinamômetro, para quem não conhece, é um aparelho que vai